Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre redação, produção textual, um importante aspecto da escrita da língua portuguesa. Na aula de hoje, primeiramente, meu nome é professor Beto, estou aqui para te ajudar, ou professora Adalberto, para te ajudar nessa caminhada pela produção textual. Hoje o tema é um pouquinho complicado. Professor, mas como assim um pouquinho complicado? A gente vai falar sobre redação técnica, leitura e análise de textos técnicos. Primeiramente, vamos imaginar o seguinte, você pegou um texto, um parecer de um advogado. Aí você leu o texto e não compreendeu o texto. Aí você leu de novo e não compreendeu o texto. Por que isso está acontecendo neste momento? Porque você desconhece os termos e terminologias relacionados às questões jurídicas, que é a questão do advogado. Vamos dizer assim, você recebeu um contrato de locação de um imóvel e não compreendeu alguns termos. Por que você não compreendeu alguns termos? Porque você desconhece as questões imobiliárias relacionadas ao contrato. Na leitura de textos técnicos, alguns elementos fogem ao nosso conhecimento, porque não dominamos aquela área do conhecimento. Por isso sofremos na hora de ler algum texto. Se você já pegou algum parecer, algum contrato, uma ata, um documento oficial e não conseguiu compreender, não se desespere. Isso é normal, porque algumas áreas do conhecimento a gente desconhece. O que eu devo fazer nesse momento? Vamos analisar aqui. A hora que eu for ler um texto técnico, eu tenho que lembrar que o texto técnico ele tem um embasamento teórico. O que é isso, professor? Embasamento teórico? É a utilização de teóricos, pesquisadores, professores no embasamento desse texto, ou até mesmo leis, no caso jurídico. Tá? Então, quando eu observar um texto, eu tenho que lembrar que esse texto utilizou um embasamento teórico, ou seja, elementos, leis, teóricos, pesquisadores que ajudaram a compor aquele texto, até mesmo o uso da ciência. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade na leitura exatamente por isso que eu estou explicando agora, o embasamento teórico. Vamos observar. Os textos teóricos requerem sempre o emprego da razão reflexiva. Isso pressupõe uma certa disciplina intelectual. Vamos dizer assim, eu estou lendo um parecer técnico ambiental de uma fazenda e eu não estou conseguindo compreender o que for dito. Quer dizer que eu não tenho um embasamento teórico sobre este assunto que está sendo dito no parecer técnico. O que eu preciso fazer? Preciso buscar leituras que apoiem a leitura do parecer. Professor, eu preciso ler 2 vezes? Sim, exatamente isso. Quando eu desconhecer um termo ou um embasamento teórico, eu preciso procurar um aporte, ou seja, um suporte para a leitura daqueles termos. Professor, mas isso é vexatório. Não, não é vexatório, não é vergonha. Isso é procurar elementos que nos ajudem na compreensão. Lembrando, os textos, quando eu estou analisando, eu preciso compreender a sua estrutura. E o embasamento teórico faz parte da estrutura textual. Vamos continuando. O método é entendido como um caminho a ser percorrido, demarcado do começo ao fim. Vamos dar um exemplo simples. Você está lendo uma pesquisa de um supermercado. E na pesquisa do supermercado aparece um cálculo. A quantidade de pessoas que entra, a quantidade de pessoas que sai durante determinada hora pela quantidade de caixas. E você não conseguiu compreender esse elemento. Como assim, professor? Você não conseguiu compreender como esse estudo foi feito. O que eu preciso fazer? Buscar o embasamento teórico sobre aquela leitura. Tá? Sempre você precisa buscar embasamentos teóricos que te ajudem na compreensão da redação técnica. Vamos continuando. O método serve de guia para o estudo sistemático do texto teórico. Compreende-se e interpretá-lo. Vamos pensar assim. O que é um estudo sistemático? Quem fez a redação técnica utilizou o seu embasamento teórico, o seu conhecimento para produzir aquele texto. Quando eu vou ler, eu preciso também buscar esse embasamento teórico para que eu compreenda a temática do texto. Simples. Vamos lembrar do atestado médico. Peguei meu atestado médico, vi o documento, declaro para os definidos fins que o paciente tal tem CID tal. O que eu devo fazer? Vou buscar um número do CID num dicionário de CIDs. Simples. Quando eu ler o número do CID, eu vou compreender qual doença o médico me diagnosticou. Mas eu posso perguntar também ao médico. Claro, professor, lógico que você pode perguntar ao médico. Mas a gente está falando da leitura de um texto técnico. Tá? Ou seja, eu preciso buscar esse embasamento. Então, quando você tiver dúvida, lembre-se, nós precisamos sempre buscar um embasamento teórico para a compreensão do texto técnico. Sem o embasamento teórico, a gente não consegue realizar essa leitura.
Na aula de hoje, nós falamos sobre a redação técnica. Vamos fazer uma pequena revisão sobre ela. O que é a redação? É o ato de escrever. E a técnica, essa palavra pequenininha, é os elementos a partir do conhecimento gerado por uma pessoa. Vamos lembrar, o contrato é um texto técnico, a ata é um texto técnico, o parecer é um texto técnico. Lembre-se da palavra parecer jurídico. É quando um advogado, um jurista, faz um parecer sobre determinado assunto. Mas esse assunto que ele utilizou para fazer o parecer, ele não tirou apenas da cabeça dele, ele utilizou um embasamento teórico, importantíssimo. Todo texto técnico tem um embasamento teórico, tá? Até a próxima aula, eu agradeço a todos. E lembrando, a redação técnica você observa todos os dias na sua vida. Até a próxima aula!